Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Neste versículo, Paulo está comunicando à igreja sobre a importância do amor e sua superioridade sobre outros dons espirituais. Ele compara a compreensão limitada que temos nesse mundo à visão distorcida de uma imagem nos espelhos da época, em que a imagem não era perfeita. Paulo está enfatizando que enquanto estamos nesta vida terrena, a nossa compreensão e percepção são limitadas e incompletas. Ele encoraja os cristãos a buscarem o amor, que é eterno e perfeito, e que será plenamente compreendido quando estiverem face a face com Deus. Esta mensagem visa fortalecer a fé dos cristãos, lembrando-lhes da importância do amor como o maior dos mandamentos e como algo que transcende as limitações terrenas. Vemos também na passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 a 35, a história dos discípulos de Jesus que estão caminhando para Emaús, uma vila próxima a Jerusalém depois da crucificação de Jesus. Durante essa pequena viagem, eles estão profundamente entristecidos e confusos com os eventos recentes. De repente, Jesus, já ressuscitado, se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Jesus vai junto, os acompanhando, explicando as Escrituras e revelando como todas as profecias apontavam para ele como o Messias. Somente bem mais tarde, quando eles partilhavam uma refeição juntos e Jesus abençoou o pão, é que seus olhos se abrem e eles finalmente o reconhecem. Esse episódio demonstra como o Senhor está sempre presente, mesmo nos momentos de desânimo e incerteza, e como Ele revela a verdade através das Escrituras e da comunhão conosco. Na estrada para Emaús, nos deparamos com dois corações pesados de tristeza, envoltos em incertezas e desilusões. Assim como eles, muitas vezes nos encontramos afundados na tristeza das situações, incapazes de enxergar além do que está diante de nós. É muito fácil cairmos na armadilha da desesperança quando as nossas expectativas não se realizam. Como os discípulos, colocamos nossas esperanças em coisas terrenas e, quando somos confrontados com a dura realidade da cruz, somos tentados a duvidar e perder o ânimo. Podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, que diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nos convida a uma jornada de entendimento e fé para além das aparências. Assim como ele caminhava ao lado dos discípulos, ele caminha conosco, revelando-nos a verdade através das Escrituras e iluminando o nosso caminho com sua presença. Nesse nosso caminho para Emaús, Jesus não apenas caminha conosco, mas também nos instrui, revelando as Escrituras e abrindo os nossos olhos espirituais para a verdade. Sua presença transformadora nos leva a uma compreensão mais profunda de quem Ele é e do propósito que Deus tem para nós. Precisamos reconhecer a limitação de nossa compreensão e da nossa fé. Como os discípulos que não o reconheceram de imediato, muitas vezes falhamos em reconhecer sua presença e a sua obra em nossas vidas, e isso devido à nossa visão limitada e por conta das expectativas que nós temos nesta terra. Assim como o sol rompe as nuvens após uma tempestade, a presença de Jesus ilumina nossas vidas, dissipando as trevas da desesperança e revelando a beleza da verdade espiritual. Deus é paciente e tem compaixão por cada um de nós, caminhando ao nosso lado mesmo quando não o reconhecemos.
Ele deseja nos revelar sua verdade e nos guiar para uma fé que vai muito além de todas as circunstâncias. Podemos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, da seguinte forma: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Para vencermos a desilusão e o desânimo, precisamos compreender as Escrituras e nos firmarmos na fé em Jesus Cristo como aquele que venceu a morte. O maior erro que podemos cometer é limitar a nossa fé apenas ao que compreendemos ou aquilo que nos convém, como faziam os discípulos antes de encontrarem Jesus na estrada de Emaús. Assim, todos nós somos convidados a abandonar a incredulidade e permitir que a palavra de Deus arda em nossos corações, transformando a nossa compreensão e alimentando a nossa fé. Dessa forma, podemos encontrar esperança além das circunstâncias, confiando na presença constante e na soberania de Deus em nossas vidas. Caminhar com fé é ir além das limitações da visão humana e confiarmos na obra redentora de Jesus. Que possamos aplicar as lições da jornada de Emaús em nossas vidas diárias, permitindo que a presença do Senhor ilumine o nosso caminho e fortaleça a nossa fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Que possamos nos abrir para a verdade das Escrituras e encontrarmos esperança e renovação em Cristo, aquele que é o verdadeiro pão da vida.